Então, aqui dentro de Geometria Analítica 2, nós estamos estudando a circunferência. Mais para frente, nós vamos ver as cônicas, que é elipse, hipérbole e parábola, tá? Na primeira aula, a gente trabalhou equação reduzida, fizemos as atividades da apostila, corrigimos. Na aula passada, eu expliquei a equação geral, passei para vocês exercícios, que até então acho que só o Renan fez. Então, eu vou deixar para corrigir a aula que vem, e daí fica de... A 1 eu acabei, né? Oi? A 1 eu acabei. Agora presta atenção aqui, depois tu faz. Tá bom? E hoje nós vamos ver uma relação de reta com a circunferência e de ponto com a circunferência. Por quê? Porque o ponto ele pode estar dentro da circunferência, pode estar fora da circunferência ou ele pode fazer parte da circunferência, ou seja, estar sobre o traçado da circunferência. A mesma coisa a reta. Ela pode estar intersectando a circunferência, passando por dentro dela, pode estar tangente à circunferência, ou seja, vai ter apenas um ponto em comum. Quando ela corta, vai ter 2 pontos em comum. E ela pode estar totalmente fora da circunferência, nenhum ponto em comum. Então, nós vamos aprender a calcular a distância, a verificar se é tangente, se está intersectando, e para o ponto também. Então, nós temos a equação reduzida, que é essa expressão aqui geral, lá na página 5. Nós temos a equação geral da circunferência, que está nesse quadrinho verde da página 9. E agora nós vamos trabalhar com relação de reta e ponto, as posições relativas. Então, primeiro para ponto. O ponto, ele pode pertencer à circunferência, ou seja, estar sobre o traçado da circunferência, que é o ponto T. O ponto S, interior à circunferência, e o ponto R, exterior à circunferência. Então, nós temos 3 exemplos aqui, tá? O T, então, é o ponto que pertence à circunferência. O ponto T. O ponto R é o ponto que está exterior à circunferência. E o ponto S é o que está interior à circunferência. Tá? Já respondi a primeira pergunta, então. Já estou vendo ali embaixo. Qual dos pontos pertence à circunferência? O ponto que está sobre ela, o ponto T. Certo? Então, está respondido ali. O ponto T pertence à circunferência. Qual dos pontos é interior à circunferência? O ponto S, aquele que está dentro. E nós também teremos um ponto que sempre a gente vai saber dentro da circunferência, o seu centro. Ok? E o ponto que está exterior à circunferência é o ponto R, que não está nem pertencendo e nem no interior dela. Comparando as distâncias dos pontos R e ST ao centro da circunferência com a medida do raio da circunferência, o que é possível afirmar? O que é possível afirmar sobre a posição relativa desses pontos em relação à circunferência? Para vocês responderem essa.
Começando pelo ponto R, em ordem alfabética, pessoal. Ponto R, que ele está exterior à circunferência. A distância dele até o centro, essa distância aqui até o centro, vai ser maior ou menor que o raio? Essa distância aqui. Maior? Maior que o raio. Então, todo ponto que for exterior à circunferência, a distância dele, a distância deste ponto até o centro sempre vai ser maior que o raio da circunferência. Opa, ficou destes ali. Ai, apaga tudo. Então, a distância deste ponto sempre vai ser maior que o raio, ok? Agora, o próximo, o S, que está interior à circunferência. A distância dele sempre vai ser... Vou pegar outra cor. A distância dele sempre vai ser, pessoal, do S, Vai ser comparado menor ao que o raio. raio. Oi? Tem? Tá, vocês entram e voltam a dormir, pessoal? Menor que o raio. Não, senhora, estou muito acordado. Não, eu tô aqui. Então, tá. Não. A distância deste ponto é menor que o raio. Então, só tá o Vitor, o Renan e a Ana. Eu tô aqui Bom também. dia. Ah! Só não entendo nada, mas tô aqui. Novas. E daí tem gente que deve estar jogando videogame. Vocês sabiam que nas crianças à tarde eles são obrigadas a ficar com o vídeo ligado? Ah, é. Porque Que senão pena Eu deles. estava lascado. os meninos tudo Coitado jogando dos crianças. videogame. Coitados, moleque. Coitados é de nós, professores, que vocês estão tentando passar Ah, para vocês estão de boa, né? Você já sabe tudo, vocês não tem que aprender mais. Não, mas a gente tem que preparar a aula, corrigir, tentar ver quem tá, quem não tá. Ah, Olha, mas isso aí vocês fazem com a mão amarrada nas costas. sim. Domingo, pensa perder domingo corrigindo as coisas de vocês. Claro, coisa mais querida. E o ponto que pertence à circunferência, pessoal? A distância dele até o centro vai É ser igual ao raio. igual ao raio. Isso está escrito, que eu acabei de escrever, lá na tabelinha desta página, na tabelinha verde. Ok? O Renan tá mais afiado que navalha. Tá mais o quê? Tá mais afiado que navalha. Ele está bem aplicado, Renan. Ele me manda todas as atividades. Então, pessoal, a mesma coisa que a gente tem essa relação do ponto com a circunferência, nós vamos ter das retas. Então, nós vamos ter uma reta que está com um ponto em comum com a circunferência, ela vai ser tangente, que é a reta T. Dois pontos em comum, ela vai intersectar a nossa circunferência, ela vai cortar a nossa circunferência. E ela vai, a gente vai dizer que ela intersecta a circunferência. Dois pontos em comum, reta U. E uma reta exterior à circunferência é aquela que não tem ponto nenhum em comum. Nesse caso aqui, a reta V. Vou deixar essas perguntinhas para vocês responderem. Isso que eu acabei de falar está aqui. Então, a distância da reta que é tangente vai ser igual ao raio.
A distância da reta que está exterior vai ser maior que o raio, e da reta que é secante à circunferência, ou seja, que intersecta a circunferência, é menor que o raio. O que é essa distância? É sempre a distância do centro perpendicular até essa reta, formando um ângulo de 90 graus, tá? Sempre a distância perpendicular da reta até o centro. Então, aqui nós temos que esse D é a distância perpendicular. Da reta até o centro. Ok? Então, aqui embaixo nós vamos continuar trabalhando com algumas fórmulas que a gente já aprendeu. Então, vocês precisam ter aí anotado algumas fórmulas, tá? Ou grifem na apostila, aquelas duas que eu passei para vocês de equação geral e equação reduzida da circunferência. Distância entre pontos, que a gente viu lá no início, e a gente viu na apostila passada. E agora nós vamos ter esta fórmula aqui. Distância do centro da circunferência à reta. Nada mais é que a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Ok? Então, x0 e y0 são as coordenadas do centro da circunferência. E A, B e C são os coeficientes da equação da reta. Então, olha aqui. A gente tem a equação da reta como sendo... Deixa eu pegar aqui o auxílio. Essa é a equação da nossa reta, onde o A vai ser 2, que é o que acompanha x, B vai ser menos 3, que é o que acompanha y, e C, o que está sozinho. A gente aprendeu lá na última unidade do primeiro bimestre isso. Então, a gente tem que o A é 2, o B é menos 3 e o C é 5. Porque essa é a nossa equação da reta. Agora, nós vamos ter uma equação para a circunferência. Então, quanto que vai ser as coordenadas do centro dessa circunferência? Se eu tenho 1 aqui e 4 aqui, a gente tem que prestar atenção no sinal. Então, o x0 vai ser 1 e o y0 vai ser menos 4. Por que menos 4? Porque a equação da circunferência é x menos a coordenada do centro ao quadrado, mais y menos a coordenada do centro. E aqui ficou mais, então quer dizer que a nossa coordenada é menos. É sempre o oposto do que a gente tem aqui. Olha, deixa eu pegar aqui. Olhem lá na página que tem a equação reduzida. Deixa eu voltar para a equação reduzida. Acho que é a página 5, se eu não me engano. Aqui, isso. Então, ó, x menos A mais y menos B. Esse A é o x0
e esse B é o y0. Por que que agora ele está usando x0 e y0? Para a gente não se confundir com a equação da reta, que a gente já chamou de A, B e C, tá? Pessoal, vão fazendo as anotações de vocês aí, tá? Então, aqui chegamos nos nossos dados. Então, no A, eu vou pôr o 2, no B, menos 3, no C, 5, no X0, 1 e no Y0, menos 4. Então, substituo aqui na fórmula da distância de um ponto até uma reta, ou seja, do centro, que é um ponto da circunferência, até a reta que tem essa equação aqui. Então, resolvendo, chegou em 5,27. Como a distância do centro à reta é maior que a medida do raio, concluímos que a reta é exterior à circunferência, certo? Outra maneira de determinar... Aqui, ó. Pela equação reduzida da circunferência, eu esqueci de ler essa parte. O centro a gente determinou, né? 1 e menos 4. E que o raio mede 5, porque lá da equação reduzida nós temos igual a raio ao quadrado. Então, o raio mede 5. Calculando essa distância, a gente compara se a reta é secante, caso ela desse menor que 5. Exterior, se desse maior que 5. Então, sim, é exterior. E tangente, se desse exatamente 5, a mesma medida do raio. Então, nós temos que comparar essa resposta com esta tabela para determinar se a nossa reta é secante, exterior ou tangente. E aqui tem outro jeito de descobrir, fazendo o sistema, tá? Aqui nós temos a equação da reta, a equação da circunferência e a gente resolve o sistema. Aqui não está resolvido, mas... Deixa eu apagar. Tá, pessoal? Então, essa é a relação que a gente vai ter que trabalhar. Vamos ter que entender o que são essas palavrinhas em negrito e dos pontos, o que quer dizer pertence, exterior e interior, tá? E a mesma coisa para o ponto. Distância entre pontos. Ai, calma. Distância entre pontos. Caso essa distância seja maior que o raio, está exterior. Caso essa distância seja menor que o raio, vai ser interior à circunferência. E se for exatamente a medida do raio, vai ser pertencente à circunferência. Então, nós vamos precisar usar a fórmula de distância entre pontos. Qual que é a fórmula de distância entre pontos? Distância entre pontos vai ser igual a raiz quadrada eu vou pôr distância do centro até o ponto T, por exemplo. Então, vai ser raiz, vou deixar um espaço para desenhar a raiz, de x do centro menos x do T, elevamos ao quadrado, mais
y do centro menos y do ponto T ao quadrado. Isso aqui tudo dentro de uma raiz quadrada. Isso é distância entre pontos. Então, essa distância aqui, para o ponto T estar na posição correta, vai ter que dar igual ao raio da circunferência, tá? Então, vamos fazer um exemplo? Então, essa fórmula é lá da nossa apostila passada, tá? Quanto tempo que nós temos? Deixa eu abrir o Word para eu fazer um exemplo com vocês. Pessoal, estão aqui comigo? Sim, senhora, sim, senhora. Sim. Sim, pro. Vamos, professora. Sim. Vamos aí. Também, zero bala. Positivo e operante. Olha, olha. Deixa eu ver que exemplo que eu vou fazer com você. Então, pessoal, aqui eu peguei uma questão. Vocês estão vendo o meu Word? Sim. Tá. Sim. Então, ele diz que a circunferência tem essa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6y menos 12 igual a zero. E eu quero saber, eu não quero que vocês respondam o que está ali, qual desses pontos está exterior à circunferência. Eu quero que vocês digam onde se localizam cada ponto. Então, nós vamos precisar calcular a distância entre pontos. Só que para calcular a distância entre pontos, a gente precisa do centro da circunferência. Para descobrir o centro da circunferência, nós precisamos da equação reduzida, certo? Como que a gente faz para chegar na equação reduzida? Nós precisamos ter x e y sem estar ao quadrado, assim, com parênteses, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que retomar para a equação reduzida. Então, lá na equação do referência, deixa eu pegar aqui, para eu não falar errado para vocês. Nós temos, na equação geral, nós temos essa situação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a zero. Então, para chegar na equação reduzida, que é essa é a equação geral, e a equação reduzida é x menos a ao quadrado mais
y menos a ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, nós vamos ter que o que acompanha x vai ser igual o que acompanha x aqui. O que acompanha y vai ser igual o que acompanha y na equação geral. E o número que está sozinho, que é o menos 12, vai ser igual a tudo isso que não tem nem x nem y. Daí a gente consegue determinar o A, aqui é P, e R ao quadrado. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos igualar os círculos azuis primeiro. Então, vou inserir uma equação aqui, menos 2A é igual a menos 4. Então, o que a gente vai ter? Que o nosso A vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2. Então, o nosso A vai ser 2. Agora, fazemos a mesma coisa para o círculo laranja. Menos 2B é igual a mais 6. Passamos o menos 2 dividindo, vai ficar 6 dividido por menos 2, que dá menos 3. Então, o nosso B é menos 3. E agora fazemos a mesma coisa para o círculo verde. A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual a menos 12. Então, o A nós temos que vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado. O B nós temos que é menos 3 ao quadrado. E o R falta descobrir. É igual a menos 12. Resolvendo. 2 ao quadrado, 4. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos R ao quadrado é igual a menos 12. Passamos números tudo para um lado. Aqui, 4 mais 9 dá 13. Passando para o outro lado, fica menos 13, certo? Menos 12, menos 13. Então, tá tudo negativo, vou deixar tudo positivo. R ao quadrado é igual a 25. O ao quadrado passa para o outro lado como raiz. O raio vale 5. Agora, nós conseguimos montar a nossa equação reduzida. Isso aqui foi o que eu expliquei na aula passada, tá? Já vamos recapitulando. Por isso que eu peguei essa equação, essa questão. Então, o A é 2, o B é menos 3 e o raio é 5. Ajeitando a equação, menos com menos fica mais. E 5 ao quadrado fica 25. Então, essa é a equação reduzida. Agora, nós precisamos determinar, eu quero que vocês determinem se esses pontos são